juntos com você em mais um Papo Sintonia, aqui pela sua rádio 106.1. Que alegria estar com você, que estará conosco ao vivo, aqui também pelo canal do YouTube, acompanhando essa entrevista. Também para você, a gente acolhe você que vai estar ouvindo depois no replay em um dos nossos canais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Papo Sintonia, sempre na nossa programação. Você que já acompanha aqui o Sintonia sabe que temos algumas entrevistas educativas. Todo o nosso programa tem como cunho educacional orientar você a tomar posições, a orientar você a fazer escolhas assertivas. Mas algumas entrevistas especiais, essa é uma delas, onde vamos falar de um assunto da maior importância. O projeto que flexibiliza as regras de aprovação e comercialização de agrotóxicos foi aprovado pela segunda vez no Senado, em novembro do ano passado, após passar por mudanças na Câmara, chamada de PL do Veneno por ambientalistas e por membros da sociedade civil, que apontam os riscos dos agrotóxicos para o ser humano. A proposta foi sancionada com 14 trechos vetados pelo presidente Lula no fim de dezembro. E o programa Em Sintonia convida você a exatamente estar refletindo sobre esse tema. A nova lei dos agrotóxicos aumenta ou diminui o veneno à nossa mesa? Sem dúvida, esse é um assunto que deve interessar a todos, por isso convidamos aqui essa mesa de hoje para tratar desse assunto. Seja bem-vindo, Cláudio Mascarenhas, ambientalista, diretor do Germen, coordenador adjunto do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Eu começo com você, Cláudio, bem-vindo, e ele apresenta também as nossas convidadas. Sejam bem-vindas, também uma honra recebê-las aqui. Bom dia, Cláudio. Bom dia, famílias em sintonia. Patrícia, os companheiros aqui do estúdio, da Rádio 106.1 FM, e dos ouvintes em particular. É muito interessante, muito importante a pauta que nos foi encomendada para hoje, porque está realmente no momento da sociedade se posicionar cada vez mais com firmeza e com conhecimento. Em busca disso é que o Germen, que vocês já conhecem aqui no programa, mas só para a gente fazer um repasse, o Grupo de Defesa e Promoção Socioambiental, 43 anos de fundado, vem atuando exatamente no que o seu nome anuncia, na defesa e na promoção socioambiental. Então, a defesa a gente faz resistindo às iniciativas erradas, equivocadas de governos e de empresas e de empreendimentos e etc., e tentando fazer o controle social previsto em lei, mas que está cada vez mais difícil, cada vez a gente enfrenta maiores dificuldades para poder exercer esse papel do controle social. E a promoção a gente faz de diversas maneiras, participando de diversos projetos, fóruns e ações propositivas, mas também, principalmente, fazendo uma conversa com o cidadão, com a sociedade, como estamos aqui, através do programa Em Sintonia, com o trabalho sempre elogiável, de altíssima seriedade, que é feito por Patrícia Tosta. Nós que estamos acompanhando esse trabalho, participando já há alguns anos, e podemos atestar isso. Isso é muito importante, porque é uma das deficiências do nosso país, é a questão da mídia, quase toda ela, na sua grande maioria, comprometida com interesses que não necessariamente são os interesses da população. E no caso de Patrícia, o trabalho dela é muito sintonizado nisso. Para nós do Germen, isso é muito importante. O Germen atua fazendo essa coisa que eu comentei, né? Uma postura laica como compromisso, uma postura suprapartidária. Então não se discute religião, não se discute política enquanto partido político, enquanto candidaturas. Isso é importante a gente iniciar colocando, porque estamos num momento muito delicado, pré-campanha ou já em campanha, novamente para eleições, para que aqui o que seja dito não venha a ser nunca interpretado como alguma coisa que tem um viés de campanha política. A gente tem um princípio de elogiar, reconhecer, prestigiar e participar de tudo que esteja de acordo com
a nossa carta de princípios, mas também de se colocar contra tudo que não coincida com ela, venha de onde vier, seja de que governante for, seja de que governo for, seja de que grupo for. Não se olha para isso. E um outro princípio nosso é pensar e agir local e globalmente. Então, cada ação nossa, a gente tem que procurar sintonizar o local com o global e vice-versa. Eu estou dizendo tudo isso porque a importância de termos aqui esse apoio, essa parceria que já vem sendo feita com o que a gente chama de encontro cidadão, são as nossas participações enquanto educação ambiental, que nós temos o título de Consciência Cidadã, Programa Consciência Cidadã e o Encontro Cidadão, com Patrícia e com a rádio, é um dos nossos parceiros estratégicos, como também as instituições públicas de ensino e pesquisa, como também Ministério Público e Defensoria Pública, mas também no parlamento, quando ele se propõe a discutir de forma suprapartidária nas frentes parlamentares mistas. Nós também participamos e entendemos que são parceiros estratégicos para se fazer um trabalho como a gente se propõe a fazer. Estou dizendo tudo isso porque esses princípios também são basilares para as duas entidades que trazemos aqui através das duas convidadas, o Fórum Baiano de Combate ao Agrotóxico e o Fórum Nacional de Combate também ao Agrotóxico. Todos dois tratam do agrotóxico, dos transgênicos e pela agroecologia. Então, eles também se baseiam nesses princípios que eu estava me referindo, e é por isso que o Germen ocupa, com muita honra, a posição de coordenador adjunto do Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos, Transgênicos e pela Agroecologia. Esse Fórum Baiano tem na coordenação geral o Ministério Público, através da promotora Luciana Cury, que vai estar aqui conosco. É uma honra muito grande ter a promotora conosco. É uma pessoa, além de preparada, com mestrado, com estudos, com vários cursos e títulos, mas ela tem um currículo na prática que a Bahia inteira reconhece, agora nacionalmente também. Ela coordena 3 projetos da maior importância. Um deles é a fiscalização preventiva integrada da Bacia do Rio São Francisco, que envolve dezenas e dezenas de órgãos federais, estaduais, municipais. É uma fiscalização educativa, preventiva, é uma ação muito importante, da qual o Fórum Baiano também participa. E ela, além de coordenar a fiscalização preventiva integrada, além de coordenar o Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos, Transgênicos e pela Agroecologia, coordena também um programa chamado Município Ecolegal, que é um programa também informativo, orientador e educativo de acompanhamento da gestão ambiental municipal, que está enfrentando sérias dificuldades no nosso estado. Então, é uma pessoa que acumula uma série de abordagens, de vivências, tem uma interação muito forte com as comunidades todas, principalmente na Bacia do São Francisco, que é bastante ampla, e coordena essa fiscalização que hoje está em toda a bacia, não só no estado da Bahia, mas ela foi convidada e assumiu o papel de levar essa experiência baiana para os outros estados e está fazendo isso com muita garra. A nossa outra convidada, que também é uma honra muito grande para nós, a professora Larissa Bombardi. Ela é doutora com um enorme currículo, que se a gente for mostrar tudo aqui, toma o resto do programa todo, mas é uma doutora com vários pós-doc, e ela é professora da USP, geógrafa, professora da USP, e por ter se colocado sempre como pesquisadora e automaticamente colocando à disposição da sociedade o resultado de suas pesquisas, e esses resultados incomodam bastante, porque mostram a gravidade do problema dos agrotóxicos no Brasil. Ela passou a ser perseguida aqui no Brasil. E por isso teve que mudar-se, está morando na Bélgica. Lá, então, ela é representante do nosso
do nosso Fórum Nacional de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos. Esse Fórum Nacional hoje reúne 30 fóruns estaduais em todos os estados e mais alguns regionais. O nosso daqui da Bahia foi, acho que, o 4º ou 5º, logo no início. Em 2012, nós fundamos o fórum aqui na Bahia, e ela é a nossa representante lá. E lá ela tem feito palestras e tem se pronunciado, mostrando a gravidade do problema, fazendo um estudo comparativo da realidade da Europa, dos outros países, dos outros continentes, com o Brasil, como é que a gente se coloca, como é que a gente é visto. Então, são duas pessoas profundamente capacitadas para fazer essa avaliação para nós com relação ao PL do veneno. O que é que isso alterou, se alterou para melhorar ou para piorar, em que aspecto que a gente possa passar para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando. Então, inicialmente é isso, Patrícia. Passando também, né, a entender como cada cidadão, cidadã pode também ser convidado a participar não só de diálogos como esse, nos lugares onde estão presentes, mas, acima de tudo, também acompanhar essas decisões no momento que forem chamados também para trazer sua opinião, estejam também presentes. Então, temos aqui 3 entidades, instituições, acima de tudo, pessoas extremamente comprometidas com essa questão, e o respeito à vida, o cuidado do planeta são pilares do programa Em Sintonia, e é por isso que nós estamos aqui. Então, com muita alegria, a gente recebe a professora doutora Larissa Bombardi, geógrafa, professora da USP, pesquisadora do Instituto para o Desenvolvimento França e do Fórum Nacional de Combate aos Agrotóxicos. Também a doutora Luciana Cury, promotora de justiça, coordenadora do Fórum e dos programas Município Legal e também FPI do São Francisco, tá bom? Então, vamos começar com a professora doutora Larissa, essa experiência que o Cláudio trouxe, que ela vive, imagine, hoje não por desejo pessoal, não está aqui no Brasil, mas por uma situação, e é exatamente isso que a gente gostaria de ouvir agora, professora Larissa, a sua experiência, né? Como é que tem sido viver isso, e como é que o Brasil, a visão do Brasil frente à comunidade internacional. Bem-vinda. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Cláudio. Prazer estar aqui com vocês, com a doutora Luciana. Bom, primeiro eu vou contar um pouco a situação do Brasil. Acho que a minha história se insere no quadro de como o Brasil se apresenta com relação ao uso de agrotóxicos, né? O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. E grande parte dos agrotóxicos utilizados no Brasil são proibidos na União Europeia, por exemplo, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Então, tem uma contradição enorme envolvida nessa relação comercial entre esses países, ou eu diria esses blocos, por exemplo, quando eu falo entre União Europeia e Mercosul, do qual o Brasil é parte. Então, o que acontece hoje no mundo? Os países da União Europeia, eles controlam mais de 1/3 da venda mundial dessas substâncias, né? Para quem não sabe o que é agrotóxico é aquilo que popularmente a gente chama, né, que os camponeses chamam de veneno. São essas substâncias que são utilizadas para matar as chamadas ervas daninhas. Eu digo as chamadas ervas daninhas fazendo aspas aqui com as minhas mãos para quem está ouvindo a gente, porque numa perspectiva, né, de uma agricultura saudável, essas ervas daninhas, elas fazem parte do meio ambiente. Então, só para explicar, né? Esses agrotóxicos são essas substâncias que são destinadas para matar o mato, né? Os camponeses falam mata-mato, ou para matar insetos, etc. Só que essas substâncias, como o nome já diz, né? O nome da nossa lei já diz, são substâncias tóxicas. E elas são tóxicas para todos os seres, né? Desde os micro-organismos até nós mesmos, que somos, digamos, a ponta da cadeia alimentar. Então, o Brasil, como eu ia dizendo, ele é um dos maiores consumidores mundiais dessas substâncias. E uma grande parte daquilo que a gente usa no Brasil, dos agrotóxicos que a gente usa no Brasil, é proibida na União Europeia, por exemplo. Então, vejam, a União Europeia controla 1/3 das vendas mundiais de agrotóxicos e vende para outros países substâncias que eles não querem
no país deles, entendem? Então, vejam, dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 5 são proibidos aqui na União Europeia. E por que eles são proibidos? Eles são proibidos porque eles causam câncer, eles são proibidos porque eles causam infertilidade, eles são proibidos porque eles causam malformação fetal, ou porque causam Parkinson, ou autismo, ou uma série de outros transtornos de saúde. Ou porque causam danos ambientais, como, por exemplo, a morte dos polinizadores, abelhas e outros insetos que fazem que fazem com que a gente exista, né? Que fazem a polinização, que fazem com que exista floresta, com que exista agricultura. Então, por isso, essas substâncias foram proibidas na União Europeia. Então, o que tem isso a ver com a minha saída do Brasil, né? Eu fiz em 2016, 2017, eu fiquei na Escócia por um ano, quase, realizando um pós-doutorado, uma pesquisa como professora no exterior, e o resultado dessa pesquisa foi um atlas que se chama Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. E nesse atlas tem um conjunto de mapas, de mais de 150 mapas, mostrando o impacto dos agrotóxicos no Brasil, mostrando o número de população intoxicada, dessa população, a faixa etária da população intoxicada, as informações por estados, as informações por municípios e também as exportações brasileiras com agrotóxicos autorizados no Brasil e proibidos na União Europeia, que é aquilo que a gente chama de círculo de envenenamento ou efeito bumerangue. O que é isso? São esses produtos, esses agrotóxicos proibidos na União Europeia, mas produzidos na União Europeia e exportados para o Brasil. O Brasil utiliza na produção agrícola e, de alguma forma, potencialmente, essas substâncias voltam para a União Europeia nos alimentos que o Brasil exporta. Então, isso é o chamado círculo de envenenamento. E eu costumo dizer que, enquanto eu estava no Brasil, apenas com o meu trabalho publicado em português, eu não estava sob risco. Essa é a impressão que eu tenho. Eu estive em inúmeras audiências públicas em Brasília, no meu estado, em outros lugares, e eu me sentia segura. Mas a partir do momento em que eu lancei esse atlas na União Europeia, em inglês, dois anos depois, em 2019, eu passei a sofrer diferentes tipos de ameaça, até que a minha vida pessoal ficou insuportável. O reitor da minha universidade, à época, da Universidade de São Paulo, ofereceu a segurança do campus, enquanto eu estivesse trabalhando na universidade, se eu quisesse, e sugeriu que eu realmente saísse do país. Então, eu vivo na Bélgica hoje, com os meus filhos, exilada, é uma condição de exílio, passei por inúmeras dificuldades, mesmo do ponto de vista material, porque eu saí sem remuneração do meu país. Então, um outro debate a ser feito, eu diria até, da condição feminina, da condição de pesquisadora, enfim. Então, não foi um período fácil, não tem sido um período fácil, mas, por outro lado, eu achei muito bonita a maneira como o Cláudio me descreveu, né? Mostrando, de alguma forma, como que eu me sinto uma embaixatriz, digamos, desse tema no Brasil, me sinto como que uma multiplicadora desse debate e uma articuladora desse tema no exterior. Para dar um exemplo, na sexta-feira, agora, eu estive em Berlim, sexta-feira passada, num debate promovido pela Fundação Boll, na Alemanha, justamente falando sobre essa grande incoerência e trazendo os resultados do meu último livro, que se chama Agrotóxicos e Colonialismo Químico. Então, nesse último livro, eu ampliei, digamos, todo o mapeamento que eu fiz na primeira versão, atualizei as informações e trouxe também o tema de gênero para o debate, mostrando o quanto que, na verdade, as mulheres são as mais impactadas por diversas razões, né? Porque uma parte grande, digamos, desses impactos, ele diz respeito ao corpo das mulheres, porque elas quem vão gerar crianças com malformação fetal, etc., e outras formas de violência à reprodução feminina, como abortos, infertilidade e tantas outras formas. E nesse livro eu discuto o colonialismo químico, mostrando justamente como é que a gente reproduz um padrão do século XVII, em que essas indústrias que estão sediadas
claro que no século XVII a gente não tinha as indústrias, mas o padrão é parecido no sentido de que a gente, né, o território brasileiro está sendo extirpado para atender os interesses das indústrias sediadas no norte global, e mediado por uma classe que controla as terras e a legislação no Brasil. Então, é isso que eu discuto nesse livro, que agora compartilho com vocês em primeira mão, vai ser traduzido para o francês, com uma turnê de lançamento já programada em diversas cidades na França e na Bélgica. Então, bom, enfim, eu agradeço isso para iniciar, e acho que depois a gente vai ter oportunidade de falar a respeito do chamado Pele do Veneno, certo? Exatamente, e sobre todos esses impactos, nossa, incrível aí a sua história, como podemos pensar, imaginar, Cláudio e ouvintes, né, que estão acompanhando ao vivo ou depois no replay essa entrevista, uma pessoa, uma profissional tão comprometida como essa, uma mulher, ter que sair do seu país, viver todas essas condições adversas e ainda passando por dificuldades, simplesmente por defender a vida. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo e por isso que nós estamos aqui para reforçar a nossa defesa, para que a gente possa ter saúde à mesa e não veneno. Muito obrigada, professora Larissa, que daqui a pouco volta a falar com a gente. Nós vamos ouvir também a doutora Luciana Cury, que é promotora de justiça, falando sobre essa questão da eleição, né? O que a gente ganha, o que a gente perde, o que pode acontecer a partir do que está sendo colocado nesse momento. Bom dia, Patrícia. Gratidão por nos receber mais uma vez. Você sempre tão articulada, sempre tratando das principais pautas aí no nosso estado, no nosso país. Obrigada. Nosso querido companheiro Cláudio, também a professora Larissa, figuras essenciais nessa luta para mais vida e mais proteção ambiental. Uma honra estar aqui. Houve para todos que estão nos ouvindo, bom dia. É uma honra também estar aqui com todos vocês. E queria dizer, né, para todos que estão nos ouvindo, que nós tivemos, desde 1989, uma legislação que tratou das questões dos agrotóxicos, a Lei 7.802, de 1989. Recentemente, nós tivemos aprovada agora no Congresso uma nova lei que revoga essa lei que esteve vigente no país ao longo de todo esse período, de 89 para cá. E muitos podem se perguntar, sim, mas não estava a lei, não estava velha, não tinha que mudar, não tinha que sair. Nem tudo fica velho para sair, gente. A gente precisa entender que agora a gente vive mais, né? Graças a Deus a gente vive mais. E essa nossa legislação, ela era uma legislação importante, com os movimentos sociais, os órgãos públicos, as pessoas comprometidas com o meio ambiente, com a saúde, e nós dos fóruns, né? Estivemos reunidos, o Fórum Nacional, o Fórum Baiano, e todos os fóruns dos estados, e a professora Larissa Bombardi faz parte do Fórum Nacional, inclusive, e é nossa orientadora, né? É muito importante todo mundo aproveitar e pesquisar as coisas que a professora Larissa tem escrito e tem feito nessa temática. Nós, todos juntos, e os movimentos sociais, a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, demonstraram exatamente os problemas das propostas de alteração da lei. Por quê? Porque todas as propostas que estavam vindo, a grande maioria do que se soma na proposta, que foi chamada de PL do Veneno, era para piorar a situação dos agrotóxicos no Brasil. Não era para ter mais controle, não era para reduzir usos, não era para diminuir e para controlar, para que chegue menos agrotóxico para as pessoas no seu consumo, com menos impacto e menos efeito sobre a vida, das diversas formas de vida. Porque, como disse a professora Larissa, quando o agrotóxico é aplicado, ele atinge o que quer atingir, mas ele atinge todo o ambiente ao seu redor e todas as formas de vida, inclusive o ser humano. Então, essa preocupação, Patrícia, que o nosso público tem que saber. Essa nova lei que foi aprovada, a Lei 14.785 de 2023, Lei 14.785 de 2023, ela traz aí um conjunto de questões que, no seu cômputo geral, nós podemos dizer que há retrocessos na proteção ambiental e da saúde. Poderia ser bem pior, é verdade, porque o que estava escrito nesse PL do veneno era algo que a gente ia ficar sem controle da área da saúde, sem controle da área ambiental, e com aí os vetos, né, que vieram aí da presidência da República, do presidente Lula, a gente conseguiu, digamos assim, diminuir o grau do impacto negativo dessa lei. Mas ela já traz alguns impactos negativos
Patrícia, importantes da gente abordar. Não sei se a gente faria isso agora, ou se a gente vai fazer daqui a pouco, para que a gente saiba os principais retrocessos que a gente teve com a nossa legislação atual, aprovada. Nos dá uma preocupação, nos dá uma responsabilidade muito maior, seja das universidades, seja dos órgãos públicos, seja da sociedade civil, de estar entendendo. E todo aquele, Cláudio, nosso coordenador adjunto, falou aí, bom dia a todas as famílias, né? Porque o que Cláudio diz para a gente no fórum todo dia, e ele está certo, como representante da sociedade civil, é que todo mundo tem a ver com isso. Todas as pessoas que estão em qualquer lugar são consumidoras de agrotóxico, mesmo sem querer, porque está chegando à sua mesa, né? Então é preciso que todo mundo esteja atento a esse debate, que não seja algo que fique assim restrito só a quem está especializado no tema, mas na verdade todo mundo tem a ver com isso, né, Patrícia? Por isso que esse espaço aqui da rádio é essencial. Com certeza. Vamos sim aí no próximo bloco, logo depois agora do nosso intervalo, falar sobre isso, porque estamos longe, né, de ter uma situação ideal e nos assusta saber que enquanto a União Europeia proíbe, veta algum uso de agrotóxicos, eles sejam usados aqui pela população brasileira como se isso não tivesse um impacto negativo, devastador para a nossa saúde. O que é que pode interessar mais do que a vida da nossa comunidade? Então, quero só agradecer também as participações aqui pelo YouTube, nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube, o Israel, lá de Feira de Santana, ele que é radialista, jornalista lá em Feira, está acompanhando, também a Neuza, que parabeniza aqui pela mesa, também a doutora Luciana, a Larissa, ambas ativistas por uma agricultura sustentável, regenerativa e sem veneno em prol da saúde, diz aí a Neuza, também nossos ouvintes parabenizando pelo trabalho e por essa discussão. Estamos juntos em mais um Papo Sintonia, no nosso momento de encontro, um grande encontro aqui hoje, nessa mesa, para a gente discutir um assunto da máxima importância, a PL do veneno. Estou com o Cláudio Mascarenhas, ambientalista, diretor do GERME, coordenador adjunto do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, a doutora Luciana Cury, promotora de justiça, e também a professora doutora Larissa Bombardi, geógrafa e professora da USP, pesquisadora do Instituto para o Desenvolvimento França e do Fórum também contra os agrotóxicos. Você está ligado com a gente e participando também pelo nosso chat do canal do YouTube ou através do nosso WhatsApp. No bloco anterior, fizemos aqui uma apresentação, não é, Cláudio, sobre essa lei, a Lei 14.785 de 2023, que fala aí sobre a questão dos agrotóxicos, e agora nós queremos saber qual é o impacto real, né? Será que nós estamos vivendo já um momento ideal? A doutora Luciana falava aí antes, no bloco anterior, começa com você para a gente finalizar esse momento, depois voltar aí também para a Larissa, sobre o impacto real que traz na nossa saúde, que traz a sociedade como um todo, e como podemos frear isso. Doutora Luciana, por favor. Minha dúvida será eu mesmo. Então, claro que na interpretação das leis, cada um vai dizer, eu acho que a pior parte foi essa, eu acho que a pior parte foi essa. Então, não há assim ainda, inclusive porque acabou de ter essa aprovação e com vetos que ainda, né, não sabemos se vão ser mantidos ou não perante o Congresso, mas algo que, como eu disse, foi de grande prejuízo na minha avaliação, na avaliação aqui do Fórum Baiano, que a gente vem discutindo, é exatamente uma das questões colocadas, a possibilidade agora de se autorizar a entrada no país de produtos com mais facilidade, de registros de produtos com mais facilidade do que tinha na legislação anterior. A legislação anterior tinha lá no artigo 3º a proibição de registro no país de agrotóxicos de diversas modalidades. Seriam agrotóxicos que já tivessem conhecido efeito carcinogênico, ou problemas hormonais, que causassem problemas hormonais, ou que, inclusive, tivesse efeito mais tóxico do que outros que existem na nossa previsão já brasileira. Hoje, nessa nossa nova legislação que foi aprovada, ela prevê a possibilidade de ingresso de produtos que tenham, só é chamado assim, risco inaceitável. E aí, o que seria esse risco inaceitável? Ou seja, antes a legislação dava alguns parâmetros que poderiam ser usados e que não seria aceitado de jeito nenhum o registro. Por quê? O que aconteceu para o nosso ouvinte saber? Com o passar do tempo, foram feitas pesquisas sobre agrotóxicos que tinham sido registrados e foram sido considerados danosos à saúde e foram retirados e banidos, por exemplo, na União Europeia, que a professora Larissa vai poder explicar melhor. Mas estão hoje ainda vigentes no país. Por quê? Porque são feitas reavaliações a partir de determinada experiência, a partir de determinado problema.
Só que tem coisas que já estão, agora a nossa legislação já permite que mesmo tendo efeitos hormonais, carcinogênicos, ou seja, de ter câncer, de outros problemas, o agrotóxico vai poder entrar, mesmo que seja mais tóxico do que outro, que o Brasil já tem. Então, esse é um dos itens, por exemplo, gravíssimos na minha avaliação. Vamos ouvir também a professora Larissa, né? Também a questão de hoje ser permitido um receituário agronômico antecipado, né? O profissional, seja o técnico agrícola, dependendo do estado, ou o agrônomo, ele vai poder prescrever agrotóxico por antecipação. Pode ser que esse tipo de lavoura dê tal problema, então eu te deixo aqui o receituário agronômico com essa previsão. Isso também é algo que, na minha visão, é complicado, né? Também há uma possibilidade de o agrônomo autorizar o profissional responsável técnico misturas. As misturas, elas não são avaliadas. Veja, alguns problemas já existem quando a gente identifica o problema de um agrotóxico. Agora, imagine a junção de agrotóxicos que não teve estudo para dizer, porque essa análise combinatória, essa possibilidade de combinação é infinita, né? Além da possibilidade do controle do registro, né, por equivalência de produtos que tenham em outro país. Além disso, há uma ampliação de prazo, né, para entrega, considerando a possibilidade de ampliação de prazo de entrega de embalagens vazias. Não é uma coisa tão, assim, digamos, impactante, porque é ou o prazo da validade ou o prazo de 1 ano, né, da compra do produto. Há uma flexibilização na parte do crime, embora tenha penas maiores agora. Os artigos 15 e 16, agora da nova lei, são artigos 56 e 57. Houve um aumento da pena, mas mudou a previsão normativa. Antes era se usar agrotóxico em desacordo com a norma. Agora se você armazenar, se você transportar, se você utilizar, se você fizer algo que seja referente a produtos não registrados. Ou seja, a base de tudo é o registro. Embora, na minha avaliação, a avaliação de promotores de justiça, colegas que estão estudando o assunto e outros especialistas, entendemos que aplica-se o artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê a aplicação de penalidade em uso de produtos tóxicos. Então, na verdade, não sairia essa possibilidade. Até compartilhando aqui, né, com também a professora Larissa. Acho que são algumas pinceladas aqui, mas acho importante ouvir a doutora Larissa. A gente também tem limitação aí do tempo, né, Patrícia? Se deixasse, a gente ia ficar, estou com um caderninho aqui anotado de coisa. É muita coisa para dizer, é um primeiro momento, um primeiro encontro, mas, claro, sim, muito oportuno todos esses dados que você trouxe. Queremos, sim, ouvir agora a professora Larissa, até porque nós tivemos, né, Cláudio, parece, de acordo com dados atualizados do Ministério da Agricultura, houve uma redução de 15% no número de produtos liberados pelo presidente Lula, mas estamos longe, gente, de ter ainda uma situação ideal, porque é a terceira maior quantidade aprovada em 1 ano, segundo a série histórica iniciada em 2000. Portanto, temos ainda assim muitos produtos aí sendo utilizados de forma inadequada e causando impacto significativo à vida da nossa população. É isso, doutora Larissa, por favor. Uhum. Eu vou concordar com a doutora Luciana e destacar um mesmo ponto sobre uma outra perspectiva, né, para insistir nisso que eu acho que é muito grave. O Brasil, ele faz parte da Organização das Nações Unidas, e fazendo parte da Organização das Nações Unidas, a gente assina com os outros países que compõem as Nações Unidas vários protocolos, várias convenções, e nessas convenções, em mais de 20 convenções em que o Brasil faz parte, quer dizer, em que o Brasil é signatário, a gente concorda com o chamado princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Se há dúvida de que determinada substância possa fazer mal à saúde ou ao meio ambiente, a gente não pode registrar. E a nossa lei, né, de 1989, como diz a doutora Luciana, nem tudo que é velho tem que sumir, né, tem que morrer, tem que desaparecer. A nossa lei de 1989, ela tinha o princípio de precaução nela, né? Ela era orientada pelo princípio de precaução na medida em que estava lá muito claro, se uma substância for carcinogênica, né, quer dizer que ela é cancerígena, ela provoca câncer, ou teratogênica, quer dizer, ela provoca malformação fetal, ou que ela provoque alterações hormonais, essa substância não poderá ser aprovada. Então, tinha esse princípio de precaução na nossa lei.
Mas agora, com essa expressão que a doutora Luciana ressaltou, né, risco inaceitável, como é que ficou esse texto da nossa lei? Ficou assim: substâncias que provoquem riscos inaceitáveis para a saúde e o meio ambiente não serão aprovadas. Agora, o que é risco inaceitável? É uma coisa que ninguém sabe, né? Porque a gente não tem uma definição nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista científico. E risco inaceitável é justamente o contrário do princípio de precaução, do princípio da precaução. Quer dizer, o que é o princípio da precaução? Na dúvida, a gente não aprova. O que é o risco inaceitável? A não ser que esteja cientificamente comprovado que haja determinado risco, que eu não sei quem é que vai dizer quem que é aceitável e que é inaceitável, a substância não poderá ser aprovada. Quer dizer, na prática, tudo pode. Então, para mim, esse é um elemento central, trágico, digamos, desse PL do veneno, né? Dessa alcunha que ganhou esse projeto de lei, esse apelido de PL do veneno, não por acaso. Então, isso é muito grave. Para mim, é grave também o seguinte: a nossa lei, que tem 30 anos, ela poderia ser melhorada, né? Para mim, moderno é o direito à vida. No momento de emergência climática, falar em modernidade é falar em direito das gerações futuras. E o que essa lei, em que ela não foi alterada e que deveria, e que seria primordial que fosse? Por exemplo, que um registro de agrotóxico tivesse prazo. Então, na nossa lei de 1989, uma vez registrado um agrotóxico, esse registro não caduca. Nesse projeto de lei, não se fala nisso. Em qualquer país que preze pelo meio ambiente, pela saúde humana, há periodicidade para registro, o registro caduca, e as empresas têm que fazer um novo pedido de registro, e nisso não foi mexido. Tem essas substâncias, a maior parte dessas substâncias proibidas na União Europeia, elas são classificadas como HHP. O que é HHP? HHP é uma sigla em inglês que quer dizer substâncias altamente tóxicas, Highly Hazardous Pesticides. E essas substâncias, a nossa legislação não toca no assunto também, no banimento de substâncias que sejam altamente tóxicas para o meio ambiente e para a população, nenhuma palavra. E um terceiro ponto que esperava-se também, né, se a gente está pensando em modernizar uma legislação, a gente tem que lidar com o estado de coisas. Hoje a pulverização aérea é uma das principais formas de contaminação ambiental por agrotóxicos e também não há menção alguma a, por exemplo, trazer para o restante do Brasil essa decisão tomada no estado do Ceará de proibir a pulverização aérea e em alguns outros municípios brasileiros também. Prática proibida na União Europeia desde 2009. Então, é uma tragédia. Na verdade, a aprovação, como disse a doutora Luciana, poderia ter sido pior, né? Teve 2 vetos muito importantes do presidente Lula, mas, na verdade, é um quadro muito grave para um país que já tem uma população severamente impactada por agrotóxicos, ter uma legislação que vai contrária ao princípio da precaução, que vai contrária a priorizar a saúde humana e a saúde ambiental, é trágico. Eu classificaria como trágica essa aprovação desse projeto de lei. Colocação aqui, né, na nossa participação da Neuza, né? Acho que a professora Neuza fala para a gente: cremos que com a PL do veneno teremos o agravamento ainda não só dos alimentos em si, mas a contaminação da água, dos alimentos do Brasil, além dos graves problemas de saúde causados pela população. Do ponto de vista da toxicologia, não existe o risco inaceitável, né? Seria isso. Agora, Cláudio, voltando aqui, muito obrigada às contribuições, vamos já quase para as nossas considerações finais, considerando o nosso tempo, mas a ideia foi essa mesmo, nesse primeiro momento, trazer essa reflexão, colocar luz sobre um problema que parece até que é assunto de ambientalistas, de quem está aí na discussão, mas é de todos nós, porque nós temos uma fiscalização que não prioriza o registro de produtos adequados para a agricultura orgânica, que mantenha fora do nosso mercado aqueles produtos considerados altamente tóxicos, em especial os que já foram banidos, como colocados aqui, pela União Europeia. Então, se a coisa está desse jeito, a nossa legislação é omissa ou silencia sobre alguns pontos importantes, como colocaram aqui as nossas convidadas, e a sociedade civil organizada, o que é que faz diante disso? A gente só escuta, só sabe que isso está acontecendo, continua levando veneno à nossa mesa, podemos ir além disso? Patrícia, no Brasil, entre outras coisas, nos falta também uma figura importantíssima, que é a Associação dos Consumidores,
que em outros países ela é muito forte, suprapartidária, entendeu? Discute só o consumo de determinado produto. E na hora em que se constata, coisa como já foi constatado com relação aos agrotóxicos, que aqui a gente tem comprovação de resíduo de agrotóxico muito acima do permitido, do previsto, nos alimentos e até no leite materno já se tem comprovação disso. Na água, no ar, no solo, fauna, flora, todos sofrem com isso. Então, era o caso de termos aqui a Associação de Consumidores. Mas eu acho que nós estamos na direção de construirmos isso. A indignação das pessoas que tomam conhecimento dessas informações que aqui agora nós podemos passar e que estamos sempre fazendo isso, é muito grande. A cada momento a gente tem mais gente nos procurando, a gente tem mais pessoas interessadas e mais pessoas indignadas com tudo que vem acontecendo. Mas, mesmo assim, o cidadão comum pode e deve, numa hora dessa, por exemplo, se manifestar junto àqueles que foram os seus escolhidos para dar o voto. Está na hora de mandar uma mensagem para o seu deputado federal, para o seu senador, para o seu governador, para o presidente da República, para todos que estão no poder, solicitando que os vetos sejam garantidos, que não haja retrocesso com relação aos vetos. Porque, embora seja uma tragédia, a professora Larissa e a doutora Luciana já mostraram que é uma tragédia, mas, como disse a doutora Luciana, poderia ser muito pior. O que é ser muito pior? É a Anvisa e o IBAMA ficarem fora do licenciamento dos agrotóxicos, como estava previsto na lei. Uhum. E isso, pelo menos, foi um dos vetos, entre os 14 que foram feitos, pelo menos esse daí é de uma extrema importância, porque seria só a agricultura, que é automaticamente o maior interessado, o Ministério da Agricultura, totalmente, digamos assim, vinculado aos interesses do negócio agro. Eu prefiro chamar assim de negócio agro, porque, para mim, ele, antes de ser agro, ele é um negócio, e da forma como ele lida, mostra isso. Então, esse é o momento do cidadão comum chegar e mandar uma mensagem para seus escolhidos da política, cobrando que eles se pronunciem, cobrando que eles se coloquem, exigindo que o veto seja mantido. E, automaticamente, passar a fazer parte da nossa luta, passar a engrossar nossas fileiras. Para isso, o Fórum Baiano está de portas abertas. Pode procurar o site Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos, basta botar isso, e aí vai poder acompanhar as nossas reuniões, as nossas audiências, vai poder se filiar ao fórum, vai poder contribuir com as discussões, vai poder participar, inclusive, presencialmente, se não quiser ficar só via internet, e isso é muito importante. A gente tem que aumentar cada vez mais, porque só a população, só a sociedade civil é que pode e deve fazer esse papel de protagonizar a luta de resistência e de defesa da vida. É ela quem pode conseguir fazer esse efeito. Quando ela incomoda através da possibilidade ou não do voto, quando ela incomoda através ou não da possibilidade do consumo, da compra do produto, isso mexe com o político e mexe com a empresa. Uhum. Muito obrigada, Cláudia. Pois é, esse posicionamento, né, consciente e esse alerta também para que cada um seja também um multiplicador disso que nós estamos conversando aqui. Felizmente, nosso tempo está chegando ao final, mas já temos aí 2 minutinhos, né, 2 minutinhos e meio para cada uma das nossas convidadas, apresentar suas considerações finais, os pontos aqueles mais importantes que precisam ser vistos para que a gente possa continuar mais à frente, em outros momentos, essa discussão. Professora doutora Luciana, doutora Luciana Cury, promotora de justiça, coordenadora do FBCA e dos programas Município Ecolegal e PFI de São Francisco. Muito obrigada pela presença aqui hoje no nosso programa. Nós que agradecemos, Patrícia, é uma honra estar aqui com você mais uma vez, uma grande figura que tem contribuído com debates importantíssimos. Agradecer sempre a receptividade do nosso Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Pedir a todos e a todas que estão nos ouvindo que acompanhem as discussões pelo fórum. Temos feito discussões importantes e vamos continuar fazendo. Então, vejam aí como o nosso coordenador adjunto, Cláudio, informou, né? Afinal de contas, nós precisamos manter aí esses vetos. É o mínimo que a gente pode conseguir, porque senão o que é que vai acontecer? Vamos ter problemas em relação ao controle por parte da saúde e do meio ambiente. Só o Ministério da Agricultura que vai ficar
né, fazendo ser um super, digamos assim, controlador da questão dos agrotóxicos. Então, fiquem atentos e participem, né, cobrando aí. A gente vai estar pelo fórum informando no Instagram, FBCA, e também pelo site, Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos. Agradecer também a oportunidade de estar junto com a professora Larissa, sempre aprendendo com ela, sempre estando juntas aí na luta, né? E o Fórum Baiano, com todos os que estão aqui participando com a gente, a professora Neuza e outros que estão interagindo com a gente. Gratidão. Estamos à disposição sempre e estaremos aqui em outros momentos, Patrícia, que formos aí convocados por você. Com certeza, já está feito aí o convite para retornarem. Professora doutora, agora sim, Larissa Bombardi, geógrafa, professora da USP, pesquisadora, que esteve hoje aqui com a gente nesse momento tão importante de discutir um assunto que está na pauta do dia e que deve estar também na discussão de todos. Muito obrigada, professora Larissa, suas considerações finais. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de compartilhar o resultado das nossas pesquisas, de estar aqui com o Cláudio, com a doutora Luciana, um prazer sempre. O que eu gostaria de dizer como considerações finais? Duas coisas muito importantes. A primeira, que esse ano a gente tem eleições, não é? Eleições para vereadores e para a Câmara Municipal, não é? Para prefeitos. Então, é muito importante que a gente estejamos atentos a qual é a pauta, né? É muito importante que a gente tenha um fortalecimento desse debate no âmbito municipal, que a gente escolha representantes que estejam vinculados com o direito à vida, nossa vida humana, vida ambiental é importante. Eu diria que o Fórum, né, Nacional e os fóruns estaduais, eu digo para o doutor Pedro, né, que é o Pedro Serafim, coordenador do Fórum Nacional, que o Fórum Nacional e os fóruns estaduais, a gente tem que exportar essa tecnologia social, eu chamo de tecnologia social, porque os fóruns, eles congregam, né, representantes do Ministério Público, mas também cientistas, representantes da sociedade civil, é um amálgama incrível que traz a potência da mudança. Eu acho que muito a gente já conseguiu em função da atuação dos fóruns, só por isso também esse tema está sendo hoje cada vez mais de conhecimento da população. Então, de novo, vou reforçar que as pessoas estejam atentas, né, às programações dos seus fóruns estaduais e do Fórum Nacional. Um outro aspecto que eu quero trazer é que eu penso que esse é um tema que não se restringe ao Brasil, que a gente precisa de uma legislação internacional para isso, porque a gente não tem. Então, eu hoje estou coordenando um grupo chamado IPSA, que é uma sigla em inglês, que é uma aliança internacional para a padronização de agrotóxicos, não porque a gente queira ter agrotóxicos, mas que a gente construa uma legislação que vise a eliminação programada dessas substâncias e que durante esse caminho que a gente tenha os mesmos padrões de substâncias e de resíduos autorizados para o mundo todo. A gente quer o padrão europeu para o mundo todo, para ser bem direto e simples, que não é possível que a gente continue vivendo numa assimetria gigante dessas, em que, por exemplo, a gente autoriza no Brasil 5.000 vezes mais resíduo de glifosato na nossa água do que aquilo que é autorizado na União Europeia. Então, a gente tem que ter uma regra mundial para isso. Então, isso eu queria finalizar convidando para que as pessoas possam ler Agrotóxicos e Colonialismo Químico, que foi publicado pela editora Elefante. Tem várias informações também na minha conta do Instagram, @LarissaBombardi. E espero que a gente construa, né, que por meio dessa tecnologia social e de tantas outras que a gente vá construindo em conjunto, em colaboração com a sociedade civil, com esse trabalho importante que vocês estão fazendo, em sintonia, né, que a gente possa amplificar esse debate, essa consciência e possamos viver com saúde nesse planeta. Maravilha, obrigada mais uma vez. E todos juntos, universidade, escola, Ministério Público, aí a doutora Luciana, né, muitos ouvintes também aqui comentando a importância dessa instância do Ministério Público também à frente de causas importantes para a sociedade. Dizer que o Fórum sim está aberto, foi uma pergunta dos nossos ouvintes, a participação popular, a integração sim está, e podem ter outras informações acessando aí o site, que é o www.Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Transgênicos e pela Agroecologia. Então,
esse foi o nosso assunto de hoje, a PL do veneno, para que a gente possa ter mais saúde, bem-estar, qualidade de vida. Muito obrigada a todos, ao Jaime, ao Cláudio, que articulou aqui essa mesa de hoje, esse nosso encontro de hoje, a toda a nossa equipe, Marquinhos Santiago, todos os nossos produtores, as nossas convidadas, a professora doutora Larissa e também a doutora Luciana Cury, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada, até um próximo encontro.